da mansão que você não tinha na vila. Explica pra gente, ao ouvir isso, que eu sei que já não é uma novidade, que sentimento é esse e o que mudou dentro de você da vila pra mansão? Bom, na vila eu assisti alguns vídeos, né? Poucos, porque eu saí, eu ainda não dormi, mas Sim. eu saí tem pouco tempo. E eu me vi a mesma coisa na vila, só que a vila é exatamente outro reality, é o que a gente fala lá dentro. É outro reality. Lá tinham mais pessoas, lá obviamente eu tinha mais conexões, lá eu tinha mais amizades. Quando eu me vejo na mansão, na primeira semana que eu já tive um embate com a Kátia e que eu fiquei muito mal com esse embate pelas palavras que ela usou, e eu me vi somente com o Caio, né? Porque o Breno era uma pessoa que eu queria muito estar lá dentro. Entrei de mãos dadas com ele, era uma pessoa que era um amigo, e eu, de cara, já corto essa aliança. Então eu só me vejo com o Caio. Então realmente ficou outro reality, ficou outra pessoa. Porque na vila eu tava cercada de amigos. Eu tinha pessoas com quem eu pudesse falar de jogo, eu tinha conexões, eu sorria, eu dançava. E lá eu não conseguia ser essa pessoa, porque eu só tinha um aliado. A única pessoa que eu confiava lá dentro era o Caio. Então realmente teve uma diferença, né, de reality, assim que eu vejo. Como se fossem dois reais. E o lance Sim. da soberba? Eu, sinceramente, vi vídeos também, vi comentários de pessoas. Eu vejo que é bastante torcida, né? No caso da Lisiane. Isso iria acontecer, assim como eu vejo que também tem pessoas da minha torcida que falam coisas que eu não acho bacana. Mas eu sei que isso é guerra de torcida. E quando eu vejo o lance da soberba, eu fico me questionando também. Qual foi a atitude que as pessoas viram que me titularam como soberba? Porque eles só me chamam de soberba, mas eu não vi nenhuma atitude. Eu tô querendo ver algum vídeo no qual fala assim, você teve uma atitude soberba para eu poder realmente me, sei lá, me defender Ou enxergar esse ou lado em enxergar você, e né? realmente saber onde eu errei e não ser mais essa pessoa, porque eu tô disposta a realmente mudar se eu tenho alguma atitude ou alguma coisa que eu tenha falado que tenha gerado essa percepção nas Sim. pessoas. Mas eu só vejo as pessoas falando assim como lá dentro, porque eu via as pessoas falando, soberba, prepotente, e eu ficava questionando, que eu queria saber o porquê que eu era. Só que ninguém nunca soube me dar um argumento. Mas, Vai lá. Edilane, por exemplo, você é patroa das lives, Sim. sempre comentou tudo quanto é reality. Sim. Quando você se vê ali só com o Caio, Uhum. fechada, você já não acha que os outros vão te olhar realmente com um jeito de soberba? Tipo assim, ela se fechou, parece que ela tá superior a todo mundo. Você não acha que pode ser um pouco isso, essa fama de soberba? Eu acho que a fama de soberba, eu não sei como iniciou. Eu vi que foi pela Kátia. Mas o que eu acho, que eu fico me questionando muito. A Kátia teve falas soberbas. Ela falou nitidamente que se acha melhor do que eu. E ela não é apontada como soberba na internet. Por que que eu sou? Porque a Se eu não- Kátia nem joga, amor. Que a Kátia tá lá? Quem que é a Kátia? Eu não sei quem que é a Kátia. Exatamente. jogava. Exato. Se a gente for buscar protagonistas, Sim, Edilene, você mas faz parte eu não tô disso. falando Claro. disso. E a Kátia, e entendo você. Tudo que ela fala não tem peso, é isso? Essa é verdade, bem. a Kátia tá com um jogo muito fraco. e Mas você eu não tinha entendo, um jogo eu fraco, entendo. Não é nem questão de comparação de jogo. É, É questão de entendi. que ela realmente teve uma fala soberba. Eu quero entender aonde que eu tive, pra eu poder reconhecer. Eu acho que é postura. Pois é. Ao vivo Exato. e no VT. Exato. Enfrentamento com a Lisiane Exato. no quarto e de repente com cara de choro no ao vivo. Eu Sim. acredito, minha leitura. Mas isso é soberba? Qual é a definição de soberba? É o ar de arrogância, dona do mundo, superioridade, E todo Não mundo é menos aceita do o que eu. contraditório. Exato. Se Então, fechar. se fechar, isolar, eu não acho soberba. Eu Porque não a partir do considero. momento que você se isola, por exemplo, eu tô com você aqui. Sim. Aí, a partir do momento que eu me isolo aqui, não falo com É o como Bruno se e os com a outros não Cíntia, prestassem. é como se os outros fossem Então. menor do que eu, entendeu? Então, assim, isso para outras pessoas que estão envolvidas, Sim. só para te avisar. Não, tá? eu tô entendendo. Eu gosto bastante de você. É porque eu quero entender o Mas pensamento de Lógico, vocês. Vocês são as as primeiras pessoas- pessoas que eu tô conversando. Claro. as pessoas que estão envolvidas aqui do lado, a gente tá aqui. A gente não olha para o outro lado, a gente vira soberba, tanto para o Bruno quanto para a Cíntia. Por quê? Porque não tem como. Nossa, vocês se fecharam. Até Tão parece se que achando. a gente é menor que vocês. Tem muito isso, né? Entendo. Eu, sinceramente, vendo, não acho que o fato de me isolar tenha sido a soberba. Eu acho que possa ter sido realmente a forma que eu falo, a forma que eu me posiciono. Só que a forma que eu me posiciono lá na mansão sempre foi a mesma da vila. A diferença foi o contexto, né? Na mansão, as pessoas... Na vila, as pessoas queriam algo de mim, já me queriam como, já me tinham como favorita, entre aspas, assim, né? Entrei com um certo favoritismo. E lá, quando me vem na vila, na mansão, vem outra postura, porque é outro game, né? Outro jogo.
Mas ainda assim, eu não acho que eu tenha me isolado da casa. Eu acho que eu tenha me decepcionado com pessoas. Porque aconteceu muita coisa lá, muitas falas que eu achei muito problemática e eu não tive ninguém pra me defender. Eu tive pessoas que passavam a mão e passavam pano para as coisas que eram faladas. Então isso me deixava muito angustiada e muito triste, que eu falava, como que as pessoas ouvem esse tipo de coisa? Porque eu, quando ouvia qualquer coisa lá, eu levantava e falava. E eu não via isso das pessoas, principalmente de mulheres. Porque quando uma pessoa aponta coisas graves, como a Kátia apontou, e ninguém fala nada, eu ficava, gente, tá todo mundo contra mim aqui. Porque se fosse uma fala dessa, de qualquer mulher, eu levantaria, como levantei pra falar referente a Tati, como levantei pra falar referente ao Caio, como levantei pra falar referente ao Breno. Todas as coisas que eu via errado, eu levantava pra falar. E quando eu vi que aconteceu isso comigo, ninguém fazia nada, ninguém falava nada, inclusive as próprias pessoas que eu gostava, que era o Vini, que era, enfim, outras pessoas. Eu não via esse comportamento. Ô Edilane, quem te defendia ali, a gente, né, não pode negar isso, era o Caio, que era uma pessoa que lutou com você até o final. Mas essa sua aliança com o Caio, que eu entendo, tem a questão da afinidade, tem a questão do carinho recíproco, porque ele foi seu amigão lá dentro de verdade. Sem discutir. Isso também pode ter te prejudicado, porque vocês ganharam um apelido aqui, que era a dupla Sandy Júnior. Que inclusive eu adoro, se eles querem saber. Eu adoro Sandy Júnior, eu adoro B1, B2. B1, Eu adoro unidade. Gente, eu tô levando isso tudo na esportiva, porque eu acho Mas engraçado. foi um adendo maldoso. Sim. Que o Sandy Júnior da qual- Shopee. Da Shopee, teve Tudo isso. bem! Eu tô achando o máximo. Não, mas o contexto de Sandy Júnior, que você Sim. tá até gostando, e bom que você E eu esteja já tinha gostando. ouvido lá dentro. Era porque, por exemplo, a briga Elisiane, começava acho As que com... pessoas reproduzem, os fãs Isso. reproduzem o que o. Mas aí que eu eles quero entrar falam. com você, Edilane. A briga era com o Caio, você entrava. A briga era com você, o Caio entrava. Vocês não tinham ali embates individuais, e aí virou a Sandy e o Júnior. Sim. Isso vocês pensaram que em algum momento pudesse ser cansativo aqui pro público? Sim. Pro público? Porque eu acho assim, muitas das brigas que vocês tinham até razão, o pessoal tava com ranço de ver, mas brigou com a Edilane, o que o Caio tá intrometendo ali? Sim. Eu acho que vocês foram perdendo ali um pouco do público nessa história de um comprar o lado do outro sem que o outro pudesse se defender. Até perguntar se você foi a história do banheiro lá. O Caio que te defende. Não, ela não usou o banheiro. Deixa ela falar, meu filho. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Ele é exagerado mesmo nisso. Eu conheço o Caio aqui de fora. Ele um amor de pessoa. mas ele é assim mesmo. Você Ele- concorda com isso? Que isso esse é jogo bom. em dupla pode ter irritado o público? Não, com certeza. E nós já sabíamos disso lá dentro. Tanto é que eu sempre falava, ou a gente tá muito amado, ou a gente tá muito cancelado. Eu sabia, eu falava isso direto. Porque eu sei que as pessoas têm amizades que são cansativas. Eu sabia que eu defendia ele, porque eu via coisas. Eu estava com ele quando as pessoas falavam coisas pra ele. Sim. Eu ouvia as coisas. Então, quando eu ouço que a pessoa falou uma coisa e chega lá na hora da briga, ela distorce tudo, eu falo, você não falou isso. Não foi dessa forma, porque eu estava presente. Porque nós estávamos presentes sempre, né? Nas situações um com o outro. Então, quando acontecia essas situações, eu não tinha como ficar quieta. E ele também, que ele é pior do que eu, né? Que o Caio, ele é encrenqueiro. Então, eu ainda conseguia ficar um pouco mais calada. Ele não, ele via e já queria apontar e não foi dessa forma e defende dessa forma. É aquilo, né? De defender sempre a verdade. Infelizmente, eu sou assim até aqui fora. O Ricardo que tá ali, ele sabe mais do que eu. Um dia antes de confinar, eu arrumei um barraco porque eu vi um negócio lá numa seu loja. marido? Sim. Seu marido? Uau. Não. Depois você vai dar um oi aqui. Vai. 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 Ou você pode trancar essa porta. Ele sabe disso, ele já sabia que eu seria assim, porque um dia antes de eu confinar, aconteceu uma situação numa loja que a gente tava, né? A gente tava numa loja, eu ouvi um negócio que a vendedora tava falando sobre uma pauta que eu não gostei, sobre uma outra pessoa que. Um outro cliente que entrou na loja, enfim, levantou uma coisa. Eu ouvi aquilo ali, eu não gostei, já me levantei pra falar. Falei, olha, isso aí que você tá falando não é bacana. Eu, como cliente que ouço isso aqui, não é bacana. Eu sou assim aqui fora e eu pago um preço muito alto por ser assim. Sim. Você compra brigas que Eu não são compro suas. e pesadas, sabe? Eu acabo saindo no prejuízo, mais do que a pessoa que tá brigando. Eu sei que eu sou assim, eu sabia que eu poderia me prejudicar muito sendo assim lá dentro de um game 24 horas, ou poderia dar muito bom, mas eu não tinha como deixar de ser Edilane. Não, e essa Edilane, até pra ficar bem claro aqui, já vou ler os comentários, tem muita gente te elogiando, dizendo que você caiu na zona errada. Sim. Sim. E caiu mesmo. E Caiu caiu. também, caiu. atrapalhou muito, Eu entendo exatamente. também. Ser forte, Edilane, essa sua forma nos conquistou. Essa sua forma determinada, você se posiciona. Você não. Inverter? Bora lá, Trocar, pode trocar. inverter. Tranquilo. Imagina. Essa sua forma de se posicionar é digna do nosso respeito e é isso que a gente gosta, querida. Porque se tem uma coisa que o público não curte é planta. Planta não é sobre treta. As pessoas têm que entender isso. Você que sempre comenta o reality sabe. Não é sobre quem briga mais, é posicionamento.
Sim. Você pode tretar, ser um bando de treta vazia que ninguém aguenta mais ouvir Sim. e você mesmo assim ser um péssimo jogador. Sim. Então você se posiciona